Bom, primeiramente eu agradeço a todo mundo que vai acompanhar, né? Hoje eu vou contar um pouquinho da história, da trajetória da MOOC, e eu vou explicar melhor como que funciona esse negócio, em paralelo a como a história da publicidade, né, principalmente nesses últimos anos, e também quando eu penso no contexto da publicidade brasileira e da indústria criativa. Então, é um pouquinho desse panorama do quanto a gente conseguiu trazer novas perspectivas para dentro do mercado. E o nome que eu tenho pensado muito, né, até parafraseando um pouquinho da celebração que o Jay-Z tem feito sobre a história dele, é The Book of Mookie. Como que funciona essa história de começar como um coletivo e se transformar no primeiro ecossistema de negócios criativos fundado por pessoas negras aqui no Brasil. Me apresentando rapidamente, o meu nome é Leves Novaes, eu tenho uma trajetória aí no mercado de comunicação, principalmente quando eu trago a perspectiva de conexões e estratégias aplicadas ao cenário emergente cultural. E dentro de toda essa construção, eu comecei a analisar como funcionam os novos negócios, né? Então, lá atrás, eu tinha esse lugar de como eu consigo evoluir a minha carreira como um publicitário dentro do mercado de comunicação. Antes, a perspectiva não era tanta, né? Muito pela falta de referências de quem são as pessoas negras que ocupam espaços dentro do mercado, e aí quando a gente vai pensando sobre espaços de liderança, então não tinha muito essa visibilidade, mas eu já tinha essa provocação muito internamente, e dentro dessa trajetória eu fui me desenvolvendo, né? Já trabalhei com diversas coisas diferentes na minha vida, até cair na comunicação, e dentro da comunicação eu comecei a entender quais são essas as minhas habilidades, quais são esses meus aprendizados, para conseguir trazer outras perspectivas, para conseguir trazer outros olhares. Dentro dessa trajetória, ela acabou se cruzando com a história da MOOC, que depois eu vou contar um pouco melhor, mas nesse cruzamento foi onde eu consegui realmente desenvolver esses olhares, né? Desenvolver o que pode ser novo, o que pode ser apresentado, junto com muitas outras pessoas que estavam criando, assim, eu penso muito no espírito do tempo. Então, pessoas conectadas com visões de transformação de mercado para poder impactar a indústria. E esse é o comecinho, né, da minha relação. Eu não vou ficar falando muito tempo sobre a minha trajetória, depois vocês podem ver melhor, mas passando um pouquinho assim de como foi essa construção da MOOC, né? A gente tem uma história aí de muitos anos no mercado. Eu tenho que voltar lá atrás, em 2015. Quando eu penso em 2015, assim, o cenário era muito diferente de como é hoje. Então, eu olhava para o panorama dos dados, né? A provocação inicial era o que está acontecendo no mercado, né? O que está acontecendo tanto na publicidade quanto na indústria criativa. Dentro desse cenário, eu olhava como que eu consigo me enxergar, sendo que era muito parecido com algumas séries super conhecidas, né? E que elas representavam um determinado núcleo ali, um determinado nicho. E a gente fica naquela provocação, pô, mas será que tem um espaço para mim? Será que eu consigo crescer, né? Eu estou investindo tanto nessa carreira, eu estou investindo tanto nesse olhar. Isso não é algo só da publicidade, né? Isso vinha acontecendo em outros mercados, mas quando a gente olhava para a publicidade, às vezes era um contexto que mesmo dentro do Brasil, que é esse país super plural, parecia que não refletia isso. E não só parecia, como era o que estava acontecendo. Então, quando eu penso nessa transformação, assim, antes tinha a ausência de pessoas negras. E dessa ausência de pessoas negras ali por trás, né, dentro das campanhas, olhando cadê as pessoas negras dentro das revistas, dos jornais, da televisão. E aí, quando olhava para dentro da estrutura, um pouquinho minuciosamente, assim, com mais atenção, com mais detalhes, a gente via que era uma falta do mercado, né? Uma falta de pessoas negras desenvolvendo estratégias, desenvolvendo criações, desenvolvendo o que precisa ser expressado para além, né? Que represente o que é o pensamento do Brasil, que represente o que é o pensamento do mundo no mais amplo sentido. Então, se por um lado a gente tem esse cenário da publicidade
que era pensada dessa forma. A proposta da MOOC era exatamente trazer uma outra provocação, e dentro dessa provocação a gente surge em 2015 como um coletivo. Desse coletivo, a gente vai entendendo quais são os territórios que conseguiria atuar criativamente. Então, a MOOC é fundada por 8 pessoas, né? Cada uma com as suas habilidades, e a gente conectou essas habilidades para conseguir desenvolver algo maior, algo que realmente expressasse essa nossa verdade, expressasse essa nossa vontade de fazer uma movimentação, de mostrar que a criatividade desenvolvida por pessoas negras pode ter espaço, elas podem ser o que elas quiserem. E esse foi o trabalho que apresentou essa expressão, né? A gente já tinha desenvolvido algumas coisas antes com outras marcas, mas o marco da publicidade, né? O marco da nossa entrada na publicidade foi através desse trabalho que é Scholars. Dentro desse trabalho, foi uma parceria que a MOOC fez entre Skol, na época FNASCA, e a MOOC, ali começando como um coletivo muito nesse território do audiovisual, mas também já apresentando um lugar de consultoria estratégica e criativa. E a gente começou a explorar quais são os elementos que a gente consegue trazer da pluralidade brasileira. E esse era o desafio. Como que a gente conseguiria representar a pluralidade brasileira, fazer um brinde a ela e expressar o que existe, né? Quais são os elementos. Então, como que a gente conseguiria romper com estruturas sexistas, com a lógica de gênero limitada, com a lógica de como que a gente consegue ir além, né? Qual a pluralidade racial entre pessoas negras, indígenas, brancas e todas as intersecções possíveis, né? Não brancas também. Então, quais seriam todas as intersecções possíveis que a gente conseguiria trazer para um comercial de cerveja? E, além disso, tinha um desafio também de como fazer com que isso fosse algo mais artístico. A gente tem um resultado desse trabalho, né, que é muito lindo. Depois vocês podem buscar nas redes a campanha Scholars, mas quando eu penso no impacto do que foi desenvolvido naquele momento, hoje eu consigo olhar e ter uma ampla visibilidade disso, mas o impacto que foi causado naquele momento ele gerou uma grande repercussão no mercado, né? E a gente começou a entender que aquilo era um novo modelo de negócio que estava sendo criado dentro da publicidade, dentro da indústria criativa. Algo que não era apresentado nisso, algo que não era apresentado antes. Então, quando eu vejo hoje a MOOC no livro do ECA, né? Essa campanha está no livro do ECA, e ela começa a ser referência de estudos para que outras pessoas se inspirem e comecem a criar coisas novas, né? Eu tenho o meu lugar, eu acho que dentro da estratégia, né? O meu lugar dentro da publicidade é muito trazer caminhos, novos caminhos, abrir caminhos para que outras pessoas venham e façam coisas cada vez maiores. Pessoas como eu, pessoas do lugar de onde eu vim e pessoas que representem o que é essa pluralidade que existe no Brasil. E é um grande desafio, mas eu estou aqui para comprovar que é possível fazer isso acontecer. E quando eu vejo isso num livro da USP, eu acho que tem essa conotação de, a gente está chegando cada vez em lugares mais altos. Quando eu vejo na televisão, quando eu vejo nas campanhas publicitárias, em plataformas, nos festivais, a presença de pessoas negras com maior frequência, é um pouquinho desse impacto que eu tenho buscado causar junto com outras pessoas que têm feito essa movimentação, têm vindo junto no mesmo objetivo. Quando vão se passando os anos, né, em 2017, eu acho que começa muito essa emergência, né, da história da MOOC. Então, a gente teve esse boom do case de Scholars. Em sequência, a MOOC começa a se desenvolver muito rapidamente, ainda mais no território do audiovisual, mas a gente já começa a olhar para outros campos da criatividade que poderiam ser tocados, né? Então, a MOOC sempre foi entre navegar, como que a gente está na publicidade, mas consegue tocar na moda, tocar na música, e experimentando o que é essa essência criativa, né? Experimentando quais são os limites e como que a gente consegue romper com esses limites. Então,
dentro desses trabalhos, né, a gente já tinha desenvolvido trabalhos com a Casa de Criadores, por exemplo, e a gente já tinha desenvolvido trabalho com a Nike, com a Casa de Criadores, e nessa trajetória teve o boom de Skol, e foi quando a gente começou a ver a reverberação do nosso trabalho numa amplitude nacional, né? Nesse mesmo tempo, ali em 2017, a MUC passa a fazer parte do quadro da Conspiração Filmes, ali como um núcleo criativo. Então, tem os diretores de cena da MUC, e é quando a gente consegue dar uma maior visibilidade, maior essência ao nosso trabalho. Então, a MUC sempre teve esse lugar da criatividade muito forte, dessa essência, desse olhar de territórios que antes não eram tocados ou não eram tocados na sensibilidade que precisava ser. E tem a parte técnica, né? Então, como que funciona a parte das produções? Como que funciona um set de filmagem? Como que funciona muito antes, assim, a gente vai lá atrás, no raciocínio, na forma de pensar, na forma de construir, e começa basicamente do zero para que se construa uma referência a partir disso. Em 2018, já tem uma trajetória aí de alguns anos, uns 3 anos que a MUC já tinha começado, a história começa a tomar novos capítulos, né? Então, é o momento que ela começa a se consolidar como um núcleo criativo, mas também se consolidar na parte técnica do audiovisual, né? Que era a nossa maior frente naquele momento. Em paralelo a isso, a gente começa a dar uma atenção maior ao que era essa consultoria estratégica. Então, alguns trabalhos muito significativos que nós tivemos nesse momento foi o Wreck the City, que foi um episódio com Intel e NetGeo, né? A MUC foi responsável por reconfigurar um espaço em Paraisópolis, né? Como que a gente conseguiria ressignificar, entendendo a amplitude da comunidade, mas também a amplitude de como a criatividade consegue se estender e ela consegue ser trazer um panorama de novas perspectivas para as pessoas. E a ideia de ressignificar espaços, ressignificar lugares, é muito isso, né? Ampliar o conhecimento, ampliar os olhares, conseguir trazer pessoas para que agreguem mais dentro dessa construção. Nesse momento a gente começa também a atuar com as marcas, né, de como elas conseguem desenvolver as campanhas, né, de como elas conseguem olhar de uma forma diferente, como elas conseguem trazer mais pessoas negras para dentro desse contexto de uma forma orgânica. Então, quando eu falo dessa proposta, é muito como a gente consegue deixar mais fluido. Primeiro, aumentar a presença de pessoas negras. Segundo, ter elas de uma forma natural, fazer com que elas consigam expressar o melhor delas, fazer com que elas consigam ampliar esse olhar. E esse lugar da diversidade, ele precisa acontecer cada vez de uma forma mais natural. É isso que eu tenho buscado, assim, é importante que a gente fale, mas tão importante quanto é que ela aconteça cada vez de um jeito mais natural. Se eu falo isso hoje, é porque antes não acontecia. Se não tivesse que falar, quando a gente olha há 10 anos atrás, para frente, assim, a história era muito diferente. Então, o modelo publicitário se carregou por muitos e muitos anos, inclusive em séculos, da mesma forma. Com a transformação digital, com a transformação das redes sociais, enfim, desse mundo onde é um caminho de mão dupla, né? A comunicação, as campanhas, elas vão e voltam. E as pessoas tomando o poder do que é essa volta, quando se começa a abrir os olhares para novos horizontes. E a MUC entra bem nesse meio do caminho, como uma intersecção para conseguir ampliar para conseguir dar amplitude a partir da voz de pessoas que pensam diferente, que estão construindo diferente, que sempre construíram, só não tinham essa difusão que hoje a gente consegue ter. É um momento importante também, ali 2018, que é uma coisa que sempre existiu, principalmente pessoas que vêm de contextos periféricos, a gente não tem uma base de como se negociar. A negociação é algo que vai se aprender no dia a dia.
E quando você não está imerso ali no contexto dos negócios, fica ainda mais difícil, porque você precisa exercitar e saber o que aquelas pessoas estão falando. Pessoas que, quando vêm de outros contextos, já tiveram contato, às vezes, desde pequenas. Então, tem esse desafio e para a gente conseguir aplicar a criatividade do jeito que precisava acontecer, era necessário saber negociar. Então, nós, em paralelo com esse desenvolvimento técnico do audiovisual, da consultoria estratégica, a MOOC começa a olhar para esse lugar de como que a gente consegue negociar, como que a gente consegue vender o nosso trabalho, o que custa cada coisa, como que a gente consegue pensar além. E isso traz um movimento de como funciona a economia criativa preta e como que ela pode se distribuir, como ela pode ser desdobrada, como que a gente consegue alimentar esse circuito e desse circuito interagir com outras culturas também. Então é esse pensamento, né? A gente consegue circular aqui e a gente consegue criar um intercâmbio cultural com várias outras pessoas de diferentes territórios. Eu acho que tem um marco muito importante em 2019, que o Ministério Público estabelece uma relação com as agências, um pacto muito para trazer inclusão. E por que isso é importante, né? Eu acho que, infelizmente, tem coisas que já deveriam ter acontecido organicamente no mercado, que não aconteceram antes, mas que bom que a gente chega num momento que as pessoas olham e falam, se isso não acontecer, está tudo errado. Assim. A gente tem que dar muitos passos para reconstruir esse momento. Né? A gente está falando de um país onde a maioria das pessoas é negras e isso antes não se expressava na publicidade, ainda não se expressa proporcionalmente, né, na proporcionalidade que precisaria, mas a gente vê uma movimentação acontecendo. E quando eu vejo esse pacto, eu acho que é um passo além, né? Não foram só as agências que estabeleceram esse pacto, diversas marcas, as marcas elas vêm, as que estão atentas, né, ao que está acontecendo no mundo, tanto em termos, em questões raciais, de gênero, de sustentabilidade, quando a gente pensa no meio ambiente, enfim, são pautas super emergentes e que elas precisam ser discutidas, elas precisam ser fomentadas. A gente vê também um paralelo das agências, né? Então, eu sinto que as marcas começaram essa movimentação de uma forma muito grande. As agências começam a olhar para isso e falar, pô, como que é a minha agência? Né? Começa essa provocação. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo para mudar esse cenário, para ter a presença de pessoas que realmente representem a diversidade brasileira? Nesse mesmo momento, a MOOC faz um caminho de ir além do que era a pauta de diversidade. E aí eu explico por quê. A gente não vai deixar de falar de diversidade. O ponto é a diversidade já está intrínseca na nossa forma de existir. E, dito isso, eu quero falar sobre todo tipo de assunto a partir dessa perspectiva da diversidade, o que é um caminho inverso do que o mercado estava pensando. Então, eu consigo falar sobre qualquer tipo de assunto. Parece lógico para algumas pessoas, mas na verdade não é. Então, quando eu penso na presença de pessoas negras dentro do mercado de games, na presença de pessoas negras dentro do mercado de tecnologia, se você olha para o panorama, qual é essa presença, né? Como que isso está se desdobrando? Óbvio que tem uma movimentação de crescimento, mas ainda tem uma expressão que precisa ser criada cada vez de um jeito mais forte e a gente está aqui para fazer isso acontecer. Não só a MOOC, como vários outros negócios que pensam da mesma forma. Então, quando eu falo dessa expansão para além do olhar de diversidade, é trazer a diversidade de uma forma mais intrínseca e mais orgânica, né? Fazer com que ela aconteça de uma forma que as pessoas simplesmente estejam nos lugares e consigam trazer a expressão do seu pensamento nos lugares e a complementariedade, como tudo isso se conecta, né? Quando a gente fala de pluralidade, eu estou falando das pessoas interagindo, estou falando de pessoas de diferentes contextos interagindo e co-criando para que as narrativas elas consigam se estender, para que elas consigam representar o que é a lógica do Brasil e o que é a lógica do mundo. Tem um momento muito importante na minha trajetória e na trajetória da MOOC, em paralelo com a da publicidade,
que é como funcionam ecossistemas. Então, eu penso que antes tinha um modelo publicitário, né? Ele era muito pautado ali, principalmente no filme publicitário, como se o filme ele resolve muitas coisas, a linguagem audiovisual ela é super potente, mas precisa ter uma inteligência por trás disso. E foi se percebendo que não era só no filme que se resolvia isso. Precisava entender sobre produto, precisava entender sobre as dimensões da marca, precisava se entender como que uma marca consegue se ampliar e inovar a partir da essência dela, a partir do porquê ela existe. Eu acho que uma movimentação importante que a gente fez nesse momento, né? Um lugar que a gente conseguiu chegar aí já com muito mais trajetória, né? A gente já está falando de 2020, então a MOOC já estava com 5 anos ali. Era como fazer esse caminho para se tornar um ecossistema. E quando eu falo de ecossistema, lá atrás, há pouco tempo atrás, eu falei um pouquinho sobre movimentar em diversos campos da criatividade e saber negociar. Quando a gente olha para modelos em outros lugares do mundo, algumas coisas funcionam e no Brasil não funciona da mesma forma, e vice-versa. Tem coisas que funcionam no Brasil e quando você tenta apresentar para o mundo, você precisa de um jeito diferente de fazer aquilo acontecer. E o MOOC foi se especializando em localizar as informações. Como que essa mesma mensagem consegue aterrissar nas diferentes regiões do Brasil, que é um país continental, mas também como que elas podem se ampliar em vários outros lugares da América Latina, da Europa, enfim, como que a gente consegue dar essa dimensão para as mensagens que a gente cria, que a gente desenvolve através do nosso pensamento estratégico e através da linguagem audiovisual. Então, a primeira coisa foi empacotar em negócios. E quando eu falo em empacotar em negócios, então a MOOC precisa de uma agência criativa de um lado e da produtora do outro, e aí a gente vai tendo várias outras unidades. Essas são as duas principais unidades, mas a gente vai criando. Na música tem a MOOC Radio, e além disso tem essa rede MOOC, né? Então pessoas conectadas em diversos lugares, com diversos fazeres, que têm seus próprios negócios também, ou que são criativos independentes, para estar junto, né? Para plugar e fazer com que essa dimensão seja maior. Então, em 2020, a gente passa a fazer parte da Flag, ali dentro de um programa que ajudou a gente a desenvolver esse olhar de negócios e esse olhar de ecossistema. E esse marco ele aconteceu a partir de uma edição que a gente editou junto com a GQ Brasil, né? Junto com a GQ Brasil. Esse foi um momento muito importante, porque ali dentro da GQ Brasil a gente editou um caderno especial falando sobre qual era a perspectiva de futuro da MOOC, né? A gente falou sobre afropresentismo, mas o presente, essa constante movimentação, né? O futuro nada mais é que o presente em constante movimento. E parar para pensar nisso traz uma dimensão de então, a ação que eu faço agora, não dá para esperar o futuro chegar, eu preciso fazer o futuro acontecer agora. E essa chave, quando a gente vai virando, o que eu vou fazer hoje que vai impactar no amanhã, nas próximas gerações, nas pessoas negras que vierem construindo outras narrativas. Então, quando eu falo de abrir espaços para que as pessoas venham construir coisas cada vez maiores, eu estou falando disso, né? Construir hoje, sabendo em como vai impactar no amanhã. E essa movimentação de ecossistema também a gente começa ali em 2020, a concretização disso, porque já estava se desenhando isso há um tempo, e em 2020 a gente consegue concretizar esse lugar. Eu refletia também muito sobre como funcionam ecossistemas, por exemplo, de grandes marcas, né? Esse é um exemplo do ecossistema da Nike, como ele funciona, e hoje é muito maior, é só um exemplo, mas eu tive uma passagem pela RGA como estrategista, foi ali um lugar que abriu o meu horizonte em termos de como eu consigo desenvolver estratégias de um jeito inteligente, que não sejam só apenas sobre vídeos, mas também sobre vídeos, né? Que sejam sobre como desenvolver plataformas, ativações, narrativas com que as marcas realmente mostrem o que elas estão fazendo.
eu acho que, além de contar a história, é fazer a história. E a Nike, eu acho que é um baita exemplo disso, de como ela faz história no contexto cultural. E quando eu paro para olhar, assim, tinha esse desafio, né? Nike, o principal produto que as pessoas conhecem é o tênis, né? São os tênis desenvolvidos pela Nike, que são incríveis, mas como ir além do tênis como uma marca? E aí, eu acho que vem muito para dentro, né? O que está intrínseco nos valores da marca? O que a marca respira, né? Ela respira cultura, ela respira uma forma de pensar. E a partir dessa forma de pensar, isso vai se desdobrando em vários outros produtos complementares ao tênis, complementares aos valores da marca, que começam a expandir e inovar em cada momento desse desenvolvimento, né? Em cada momento da história da marca. E quando a gente vem para essa era tecnológica, isso se expande de uma forma que não tem limites, né? Dá para ir para qualquer lugar. Só precisa saber qual o caminho que eu estou traçando, né? Só preciso traçar um objetivo e ir construindo a narrativa a partir desse objetivo traçado. Mas na maioria dos ecossistemas que eu olhava, que a gente olhava, não eram construídos de novo por pessoas parecidas com as pessoas do nosso contexto, né? Elas eram coadjuvantes e em determinados lugares, e em outros exemplos, muitas vezes nem existiam. Só que aí eu comecei a estudar muito melhor como que funcionam outros modelos de ecossistema e eu cheguei no ecossistema da Rockefeller. Não vou desdobrar muito, isso é só uma visão geral, mas por que isso é tão importante, né? Eu me inspirei em pessoas que têm um contexto parecido com o meu, e a gente tem contextos parecidos no Brasil. Eu trouxe a Rockefeller como exemplo, mas tem vários negócios que se desdobraram como ecossistema, e a ideia era como que a gente consegue desdobrar um ecossistema de negócios desenvolvido por pessoas negras. E esse aqui é um grande exemplo de como pode ser desdobrado e para todos os lugares que ele pode ir, assim. E que ele não está limitado a uma pauta só. Ele pode navegar em várias pautas diferentes. Ele pode navegar na música, na moda, em vários termos, na publicidade, em vários lugares da indústria criativa, através das pessoas negras, mas interagindo com outros profissionais de vários outros lugares ao redor do mundo. E é isso que a gente está vendo acontecer. Então, qual é essa criatividade que é desenvolvida localizada e como que a gente consegue expandir essa mensagem, consegue expandir esse negócio. Em 2021, aí é muito doido que em 2020, não sei se vocês lembram, é muito difícil esquecer isso, mas a gente acaba passando também por aquele cenário pandêmico, né, que foi muito triste, impactou muito as pessoas, mas também os negócios. A Muki, ela estava nessa movimentação entre a produtora audiovisual e a consultoria estratégica, e aí a gente começa a aprimorar esses olhares, né? Como essa consultoria vai se transformando na agência criativa, né? Que hoje tem mais ou menos 3 anos de operação, a produtora já com essa bagagem e essa construção, com vários cases diferentes, e a gente começa a fortalecer essas unidades de negócio, né? Como que a gente consegue navegar, como que a gente consegue driblar os contextos, né? Obviamente, a gente teve que dar um passo atrás nesse momento para conseguir evoluir muito mais, né? Como se estrutura, a gente teve que se remodelar a forma de produzir as campanhas, a forma de produzir todos os conteúdos que tinha, né, naquele momento, porque as pessoas estavam isoladas, tinha uma preocupação com a saúde naquele momento, ainda tem, né, essa preocupação, mas naquele momento eu acho que estava muito caótico, e a ideia era: a gente precisa se reinventar. Dentro disso vem a construção do ecossistema, e as marcas estavam olhando para a diversidade já com um olhar muito mais apurado e com um olhar de interseccionalidade também muito mais firme, porque são olhares que precisam se desenvolver, né? Como que são as interseccionalidades em cada um dos contextos que a marca está se conectando.
é um momento que a gente começa a fazer trabalhos numa dimensão muito maior. Então, em 2021, como que funciona essa história, né? A MOOC começa o ano, basicamente, ali dentro de um caderno da Forbes, né? Então, eu tive a oportunidade de contar um pouquinho de como essa história, na edição Afrofuturo. Então, são vários negócios desenvolvidos por pessoas negras e começaram a ganhar audiência e que tiveram escala no mercado. A MOOC é um desses negócios. E nesse mesmo momento, a gente começa a ver o como toma uma outra proporção, uma outra dimensão. Então, por um lado, a produtora audiovisual faz um trabalho junto com o Meta, que é o Latam Season, e dentro desse trabalho mostra diversas perspectivas de como funciona a diversidade, principalmente no contexto da América Latina, no Brasil, que é um baita expoente dentro da América Latina, mas também em vários outros lugares. E, em paralelo a isso, a agência desenvolve um trabalho junto com o TikTok, que é Na Minha Pele Preta, né? Como que a gente conseguiria trazer a pluralidade negra para dentro de um calendário que a marca estava desenvolvendo. E a gente começa a ver uma coisa muito mais sensível da relação das marcas com a questão da diversidade de um jeito mais intrínseco, como eu já tinha dito, mas também olhando que isso é um baita potencial de negócios e que precisa existir um calendário que aconteça durante o ano de ações que realmente impactem nas comunidades, né? Que essa existência criativa, que essa existência de negócios aconteça num calendário anual. É uma tendência que vem acontecendo numa dimensão maior, cada vez maior dentro das marcas, e também a gente vê uma movimentação de negócios, né? De pessoas criando novos negócios que olhem para isso e que tenham uma atenção e que tenham uma inteligência de territórios, que tenham uma inteligência de novas narrativas que possam ser construídas no mercado. Esse é um panorama de como a MOOC, como a gente define a MOOC hoje. Então, a MOOC é um ecossistema de negócios criativos desenvolvido por pessoas negras. Hoje, as duas principais verticais é a agência criativa e a produtora audiovisual. A gente tem uma larga e um amplo reconhecimento de mercado, tanto através das revistas que a gente já participou, quanto em premiações. E eu acho que o mais legal de tudo isso que a gente criou é exatamente como que o nosso negócio impacta de um jeito diferente, como que a gente consegue construir de uma forma diferente a partir desse filtro cultural que existe na MOOC, né? Quando eu penso nesse filtro cultural, automaticamente eu penso também em todos os nossos valores, né? A gente acredita no poder das comunidades. E quando eu falo comunidades, eu não estou falando só numa questão geográfica, eu estou falando de culturas diferentes, como elas se relacionam, como que elas têm essa amplitude do olhar cultural para dentro das narrativas de marcas. E o mais legal disso tudo é como se amplia a questão da equidade, da inclusão, como que a gente consegue gerar valor de mercado, como que a gente consegue trazer profissionais negros criando nas várias dimensões criativas. Tem um ponto muito legal que um dos meus sócios, o Kevin, ele traz essa relação dentro da MOOC, que é: nós somos especialistas no que fazemos, que nós fazemos o que nós somos. Então, quando eu penso nisso, essa verdade que vem do nosso contexto, vem da nossa construção, vem das nossas famílias, vem de ancestrais, e a gente agora está trazendo isso para uma outra dimensão e aplicando para que continue acontecendo no futuro. Quando eu paro para olhar qual foi esse efeito que foi construído no mercado, o maior valor que foi criado é o impacto cultural. E ele se desdobra a partir de diversos pontos de como a MOOC conseguiu ressignificar sets de filmagem para que tivesse uma maior presença de pessoas que representem a pluralidade, trazer essa conexão entre as agências, as marcas
e pensando de um jeito diferente em qual é a presença, o que eu preciso ter aqui dentro para pensar de uma forma diferente, para trazer inovação e diversos outros campos, né? A gente consegue ver os elementos da MOOC espalhados através do mercado. E falando um pouco sobre a agência, né? Hoje eu tenho uma atuação muito mais forte na agência, então eu junto ao Kevin, a gente tem se concentrado nesse negócio, em desdobrar. E como agência criativa, quais são os serviços que a gente oferece, né? A gente traz muito esse lugar da estratégia criativa pensada a partir de novas fontes, de novos olhares, para conseguir desdobrar no mercado. Obviamente, quando eu falo de uma agência criativa, a criação é o nosso poder através da cultura, né? A gente traz a cultura como um elemento principal para desdobrar a criatividade e isso gera combustível para que a gente consiga inovar dentro de cada uma das campanhas que a gente desenvolva. Aqui tem alguns dos nossos reconhecimentos. Então, eu pego lá 2019, quando a gente conseguiu ressignificar o olhar de caras e cores, né? Um trabalho desenvolvido junto com a Faber-Castell e outros parceiros, que acabou ganhando uma premiação. Eu tenho, em 2020, ali, o caderno especial Potências Negras, né, dentro da GQ. Esse trabalho também gerou uma escala no mercado, né, e foi a primeira edição, foi o primeiro protótipo ali, onde a gente elaborou um projeto proprietário que chama MOOC 100. A MOOC 100 é uma lista de 100 expoentes negros ao redor do Brasil, que realmente tragam essa essência, esse frescor da criatividade, né? Quem são as pessoas que estão emergindo, quem são as pessoas que estão pensando no diferente, que façam parte dessa comunidade, que façam parte da comunidade negra. Em 2021, a gente participou da edição Afrofuturo, ali da Forbes Brasil, e também foi um momento especial. Rolou foi o nosso primeiro momento que teve a indicação no Caboré como serviços de marketing. Foi muito especial aquele momento e a gente sentiu qual o poder do nosso trabalho em território nacional. A gente já sabia que estava acontecendo, mas eu acho que esses são momentos para a gente celebrar e saber que as pessoas estão olhando, estão prestando atenção naquilo que está sendo desenvolvido. E em 2022, MOOC conquista o primeiro Cannes num trabalho desenvolvido com Meta, no programa Ads for Equality, que é um programa incrível. Aconselho vocês a olharem, quem não conhece, mas é muito legal a expressão de como impacto cultural pode gerar resultados de negócios. E esse tem sido o desafio, né? Como que essa mudança de perspectiva na cabeça das pessoas consegue gerar resultado para as marcas, consegue gerar resultados que são desde a performance até como as marcas conseguem expressar o seu valor de um jeito diferente. Pensando em tudo isso que aconteceu na história da MOOC, em paralelo com a história da publicidade, da indústria criativa, como que a gente consegue olhar para o futuro, né? O que está acontecendo no futuro? Então, hoje, a agência criativa tem gerido 2 projetos proprietários que têm tomado uma escala muito forte. Eu acho que é importante falar de negócios negros que têm tomado escala, né? Então, a gente vê a ascensão de agências com uma perspectiva que traga a negritude para dentro dos trabalhos de uma forma que ela aconteça com uma maior frequência, não só a questão da negritude, mas a gente vê agências lideradas por mulheres, a gente vê diversas agências que têm se conectado para criar um ecossistema que pense diferente, que faça diferente. E a gente tem visto também produtoras, é incrível ver isso acontecendo nesse momento e que aconteça cada vez mais, mas eu queria destacar algumas coisas que a MOOC tem desenvolvido, muito liderados agora pela agência criativa, que é a MOOC 100, então, que é essa lista de 100 expoentes negros ao redor do Brasil. A MOOC 100, ela tem essa característica de, se a gente não tem espaço em outros lugares, a gente vai criar os nossos próprios espaços. E nos lugares que existem espaço,
espaços para que a existência dessas pessoas, para o fazer criativo dessas pessoas, a lógica é que eles se ampliem. Então, a Muxem traz muito essa narrativa, né? Como tem acontecido a economia criativa e como que a gente consegue dar escala a isso que está acontecendo. Como que a gente consegue mostrar as pessoas que estão fazendo. Principalmente as pessoas que às vezes estão ali no seu território, conseguem inovar, tem que fazer um olhar diferente, tem um olhar que consiga trazer outras narrativas e o que precisa ser visto, né? O que precisa ser olhado com mais atenção. Então, a Muxem é exatamente olhar com mais atenção a toda essa criatividade negra que é desenvolvida no Brasil. E um outro projeto que tem tomado uma escala muito importante, assim, e ele tem vindo cada vez com mais potência, é o Jantar Preto. Qual é essa lógica do Jantar Preto, né? Ele surgiu ali no momento de um encontro de lideranças para discutir um pouquinho, não só sobre as coisas do mercado, também sobre coisas do mercado, mas como essas lideranças podem fazer negócios entre si, né? Como elas podem simplesmente ter um momento para falar da vida. Isso foi se desenvolvendo e nesse ano foi a primeira edição especial, que é a maior experiência premium para as pessoas negras. Então, desde uma pessoa de um contexto periférico que talvez nunca tenha entrado num espaço de luxo, vamos colocar assim, muitas vezes porque não se sente confortável com aquilo, por não ver outras pessoas parecidas com ela, até grandes artistas. Então, a ideia é que a gente consiga criar essa experiência premium para que as pessoas tenham uma relação com a gastronomia, tenham uma relação com a música. Eu acho que hoje a gente não pensa mais só na questão de ocupar espaços. Eu acho que a parte de ocupação ela continua existindo em vários territórios. Hoje a gente tem falado muito sobre criar os nossos próprios espaços. E quando eu penso em criar nossos próprios espaços, eu quero dar uma dimensão para a gente pode criar aquilo que a gente quiser. A gente pode navegar nos espaços que nós quisermos. Sejam espaços onde só existe a comunidade negra, mas sejam quaisquer espaços. Mas hoje eu tenho olhado muito para como pode ser desdobrado, né? Como pode ser uma experiência premium para pessoas negras. E isso, num lugar muito mais aspiracional, traz qual a visão de futuro, né? Onde essas pessoas podem chegar, o que elas podem alcançar. A existência da MUC, a existência da agência, a existência da produtora, ela vem muito desse você como uma pessoa negra, você como uma pessoa que talvez não, em determinados espaços não enxerguem você do jeito que você quer ser visto ou do jeito que você merece ser visto, existe um lugar para você. E a trajetória talvez seja diferente, a narrativa talvez seja diferente, o contexto é diferente, mas com uma inteligência. Não é só sobre inteligência e vontade, mas a gente tem dado a mão para que se construa um lugar diferente dentro da criatividade, da economia criativa, num contexto onde a gente vive. E é possível fazer diferente. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer aqui. Isso é um pouquinho de como foi a experiência do Jantar Preto. Um momento de celebração e a gente precisa celebrar cada um dos micromomentos, cada uma das nossas conquistas, que venham maiores construções para o que a gente pode fazer, sabe? E a gente sabe o potencial que existe dentro disso. Aqui é um panorama geral, de um pouquinho só para sentir o quão é gostoso poder estar nesses espaços, se sentindo junto com pessoas parecidas
com você e celebrando, cada uma dentro ali do seu território, mas celebrando esse valor que existe na economia desenvolvida pela comunidade negra. E muito obrigado. Aqui estão minhas redes. Eu agradeço a todo mundo que conseguiu aí acompanhar um pouquinho dessa trajetória e pode me chamar a qualquer momento. Deixo o meu carinho aí especial e muito obrigado.